Quando a ansiedade chegar, esta palavra de Deus traz a verdadeira paz interior. Quando a ansiedade bate à porta, Deus não responde com pressa, mas com verdade. A ansiedade não chega avisando. Ela se infiltra nos pensamentos mais silenciosos, acelera o coração sem motivo aparente e cria cenários que ainda não existem, mas que parecem reais demais. Quando ela chega, o corpo entra em alerta, a mente corre à frente do tempo e a alma começa a se sentir cansada antes mesmo da batalha começar. Muitos tentam lutar contra isso com força própria, distrações ou explicações racionais. Mas a palavra de Deus revela algo mais profundo. A ansiedade não se vence correndo, ela se acalma permanecendo. Há um tipo de paz que não depende de circunstâncias, nem da resolução imediata dos problemas. Uma paz que não nega a dor, mas governa o interior, mesmo quando tudo fora ainda está instável. Em Filipenses 4, 6, 7, somos confrontados com uma verdade direta e desconcertante. A ansiedade perde força quando a mente é guardada. Não quando tudo se resolve, mas quando o coração é colocado no lugar certo. Jesus nunca prometeu uma vida sem aflições. Pelo contrário, ele afirmou que elas viriam, mas também revelou que existe uma paz que o mundo não consegue produzir e por isso mesmo não consegue retirar. Essa palavra não age como anestesia emocional. Ela age como alinhamento espiritual. Ela reorganiza pensamentos, desacelera a alma e devolve ao coração o senso de direção. Se a ansiedade tem tentado dominar seus dias, este não é um acaso. Há uma verdade sendo liberada agora, não para negar o que você sente, mas para mostrar onde sua mente pode descansar. O que vem a seguir não é apenas consolo, é instrução espiritual para experimentar a verdadeira paz interior, aquela que guarda, sustenta e permanece. A ansiedade revela onde a mente deixou de repousar. A ansiedade não nasce do nada, ela é um sinal, um alerta silencioso de que a mente começou a habitar lugares onde Deus nunca pediu que ela permanecesse. Quando os pensamentos se projetam continuamente para o amanhã, tentando controlar cenários, antecipar dores ou garantir resultados, algo sutil acontece. O coração sai do presente, e o presente é exatamente onde Deus se manifesta com clareza. A Escritura não trata a ansiedade apenas como um sentimento humano inevitável, mas como um estado interior que pode ser confrontado pela verdade. Em Isaías 26:3, há uma promessa objetiva. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Observe que a paz não é apresentada como reação às circunstâncias, mas como consequência de um foco. A mente firme não é a que nunca sente medo, mas a que sabe onde repousar quando o medo tenta se instalar. A ansiedade cresce quando a mente se fragmenta. Um pensamento puxa outro, que chama outro, e em pouco tempo a alma está sobrecarregada por possibilidades que ainda não existem. A palavra de Deus não manda ignorar a realidade, mas ordena o alinhamento interior. Confiar aqui não é um ato emocional, é uma decisão espiritual. É escolher onde o pensamento vai morar. Jesus lidava com pessoas ansiosas todos os dias. Ele observava a pressa, o medo do amanhã, a obsessão por provisão e controle. E sua resposta nunca foi dura, foi reveladora. Ele ensinava que a vida não se sustenta pela acumulação de garantias, mas pela dependência diária. Quando a mente tenta assumir o papel de Deus, a ansiedade encontra espaço. Quando a mente se submete, a paz encontra morada. Há uma diferença profunda entre pensar e ruminar. Pensar busca direção, ruminar busca controle. A ansiedade prospera quando o pensamento deixa de ser oração e passa a ser repetição vazia. Por isso, a palavra não manda apenas não andar ansioso, mas orienta o que fazer com os pensamentos.
Onde a mente repousa, o coração segue. Neste ponto, é importante entender: Deus não exige que você desligue a mente, mas que a entregue. A verdadeira paz interior começa quando você reconhece que não foi criado para carregar o peso do futuro. O amanhã pertence a Deus. O hoje é o lugar da obediência, da confiança e do descanso consciente. Quando a ansiedade chega, ela está pedindo atenção, mas a palavra de Deus ensina algo mais alto. Ela não deve receber governo. A mente firme em Deus não nega a realidade. Ela escolhe quem a interpreta. E quando Deus interpreta, a paz começa a se estabelecer, mesmo antes de qualquer mudança externa. A paz de Deus não remove o problema, ela guarda o interior. Muitos se frustram espiritualmente porque esperam que a paz de Deus funcione como uma remoção imediata das causas da ansiedade. Mas a Escritura revela algo mais profundo e mais maduro. Deus nem sempre muda o cenário primeiro. Ele fortalece o interior para atravessá-lo. A ansiedade enfraquece quando a alma entende que não precisa controlar o processo para permanecer segura. Em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo declara que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. O verbo guardar é decisivo aqui. Não significa evitar conflitos, mas proteger o interior enquanto eles ainda existem. A paz bíblica não é ausência de luta, é presença de governo. Onde a paz de Deus governa, a ansiedade perde autoridade. Paulo escreveu essas palavras não de um lugar confortável, mas em meio a limitações reais. Isso revela uma verdade espiritual incontestável. A paz não depende da liberdade exterior, mas da ordem interior. A ansiedade tenta dominar quando o coração se sente desprotegido, exposto, vulnerável. A paz de Deus age como uma sentinela. Ela vigia pensamentos, filtra emoções e impede que a mente seja sequestrada pelo medo. Jesus também ensinou essa lógica espiritual ao afirmar que deixava uma paz diferente da paz oferecida pelo mundo. O mundo oferece alívio temporário, distração, fuga. Deus oferece estabilidade. Enquanto o mundo tenta silenciar a ansiedade, anestesiando a dor, a palavra ensina a reorganizar o coração para suportar o processo com clareza e esperança. A ansiedade se intensifica quando o coração tenta antecipar resoluções que ainda não chegaram. A paz de Deus, por outro lado, ensina a viver um dia de cada vez, não como resignação, mas como confiança ativa. Quando o interior está guardado, o problema deixa de definir o estado da alma. Ele continua existindo, mas não dita mais o ritmo emocional. Há um erro comum entre os que sofrem com ansiedade: imaginar que sentir paz significa não sentir mais nada. A paz bíblica não elimina emoções, ela as coloca em ordem. Você continua sentindo, mas não é mais arrastado. Continua enfrentando, mas não entra em colapso. Continua caminhando, mesmo sem todas as respostas. Quando a mente está desprotegida, qualquer pensamento negativo se torna uma ameaça. Quando a mente está guardada, até pensamentos difíceis são avaliados à luz da verdade. É por isso que a paz de Deus excede o entendimento. Ela não depende da lógica humana para existir. Ela se manifesta como fruto de alinhamento espiritual, não de circunstâncias ideais. Deus sabe que o coração humano é vulnerável ao medo. Por isso, Ele não promete apenas soluções futuras, mas proteção presente. A paz não chega depois que tudo se resolve. Ela chega para que você não se perca enquanto tudo ainda está sendo resolvido. Quando a ansiedade tenta avançar, a paz de Deus não discute com ela. Ela simplesmente ocupa o espaço. E onde a paz governa, o caos não se sustenta por muito tempo. Jesus ensinou que a ansiedade nasce da ilusão de controle. Quando Jesus falou sobre ansiedade, ele não tratou o tema como fraqueza de caráter,
mas como um erro de percepção espiritual. A ansiedade surge quando o ser humano tenta ocupar um lugar que nunca lhe pertenceu, o controle absoluto do amanhã. Ao ensinar sobre o cuidado do Pai, Jesus revelou que a raiz da ansiedade não está na falta de recursos, mas na tentativa de autossuficiência interior. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus conduz a mente ansiosa por um caminho pedagógico. Ele não começa negando a necessidade humana, mas reposicionando o olhar. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Não é um convite à irresponsabilidade, mas à confiança estruturada. Jesus mostra que a ansiedade nasce quando a mente transforma o futuro em ameaça constante e o presente em peso insuportável. Observe que Cristo usa exemplos simples, aves e lírios, não para romantizar a vida, mas para confrontar uma comparação silenciosa. Se Deus governa o simples com fidelidade, quanto mais cuidará do que tem valor eterno. A ansiedade ignora essa lógica espiritual e passa a medir segurança apenas pelo que é visível, palpável e imediatamente controlável. A mente ansiosa quer garantias antecipadas, quer saber como será, quando será e de que forma tudo se resolverá. Jesus rompe essa necessidade ao afirmar que cada dia tem o seu próprio mal. Isso não é pessimismo, é libertação. Ele está ensinando que o coração humano não foi criado para carregar vários dias ao mesmo tempo. Quando tentamos fazer isso, a ansiedade se instala como consequência natural. Há um ponto crucial aqui. Jesus não promete que o amanhã será fácil, mas garante que o Pai já está nele. A ansiedade cresce quando a mente imagina um futuro onde Deus não está presente. A fé, por outro lado, reconhece que o mesmo Deus que sustenta hoje já habita o amanhã. Essa consciência não remove desafios, mas desmonta o pânico antecipado. A ilusão de controle também se manifesta quando a pessoa acredita que pensar excessivamente evitará a dor. Mas Jesus ensina o oposto. A preocupação não acrescenta um único momento à vida. Ela apenas rouba energia, clareza e paz do agora. A ansiedade promete proteção, mas entrega desgaste. A palavra promete descanso e entrega sustentação. Cristo não condena quem sente ansiedade. Ele convida quem sofre a mudar de posição interior. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é uma frase religiosa abstrata. É um princípio de realinhamento mental. Quando Deus ocupa o primeiro lugar no pensamento, o restante encontra proporção. O que antes parecia gigante volta ao tamanho correto. A ansiedade tenta governar pela urgência. Jesus governa pela prioridade. Quando tudo parece importante demais, nada encontra ordem. Mas quando o reino ocupa o centro, o coração desacelera, a mente respira e a alma volta a perceber que não está sozinha no processo. Entender isso muda completamente a relação com a ansiedade. Ela deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um sinal de que algo precisa ser devolvido a Deus. Não o problema em si, mas o controle sobre ele. Quando isso acontece, a paz começa a se manifestar não como emoção passageira, mas como estado interior estável. Jesus não ensinou a eliminar o amanhã da mente, mas a remover o medo dele. E quando o medo perde espaço, a ansiedade perde sua base de sustentação. A palavra de Deus reorganiza pensamentos desordenados. A ansiedade não se sustenta apenas por emoções. Ela se alimenta de pensamentos desalinhados, ideias repetidas, cenários negativos constantes e interpretações distorcidas da realidade criam um ambiente interior propício ao medo. Por isso, a palavra de Deus não atua apenas no consolo emocional, mas na reestruturação da mente. Ela corrige rotas internas, redefine prioridades e devolve clareza ao coração confuso. Em Romanos 12:2, somos chamados a uma transformação que começa pelo entendimento.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ansiedade cresce quando a mente adota padrões do mundo: pressa, comparação, antecipação constante de perdas. A renovação proposta pela palavra não é estética espiritual, é funcional. Ela muda a forma como o pensamento opera. A mente ansiosa interpreta tudo como ameaça. Um silêncio vira rejeição. Uma demora vira fracasso iminente. Um obstáculo vira sentença definitiva. A palavra de Deus interrompe esse fluxo automático e ensina o coração a discernir o que é real do que é apenas projeção. Ela não nega os fatos, mas redefine o significado deles à luz da verdade. Jesus lidava com mentes desordenadas o tempo todo. Pessoas presas ao medo, à culpa, à expectativa humana. Ele não respondia apenas com milagres, mas com palavras que alinhavam o interior antes mesmo da mudança exterior. Quando a palavra entra, ela não disputa espaço com a ansiedade. Ela ocupa o centro e reorganiza o restante ao redor. Há uma disciplina espiritual aqui que muitos negligenciam. O que você permite permanecer na mente. Pensamentos não são neutros. Eles moldam emoções, decisões e estados interiores. A ansiedade prospera quando pensamentos não são examinados. A palavra de Deus age como filtro. Ela ensina o que deve ser acolhido e o que precisa ser confrontado. Em 2 Coríntios 10:5, somos orientados a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não significa repressão emocional, mas alinhamento consciente. Pensar de forma saudável não é pensar positivo, é pensar de forma verdadeira. A verdade acalma porque ela coloca limites ao exagero do medo. Quando a palavra se torna referência diária, a mente começa a desacelerar naturalmente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o interior agora possui uma âncora. A ansiedade perde espaço quando o pensamento encontra repouso em algo maior do que ele mesmo. A palavra oferece esse lugar de repouso. Muitos buscam paz tentando silenciar a mente. Deus oferece paz ensinando a mente a pensar corretamente. O silêncio sem direção pode virar vazio. A palavra com direção vira descanso. Ela não ocupa a mente com ruído, mas com ordem. E onde há ordem, o caos não prospera. A reorganização mental promovida pela palavra não acontece de forma instantânea, mas progressiva. É um processo de substituição. Pensamentos ansiosos vão sendo trocados por pensamentos firmes. Interpretações precipitadas dão lugar à confiança. O medo perde força porque já não encontra terreno fértil. Quando a ansiedade chega, ela encontra uma mente treinada ou uma mente vulnerável. A palavra de Deus não elimina desafios, mas prepara o interior para enfrentá-los sem colapso. Isso por si só já é uma forma profunda de verdadeira paz. A oração transforma a ansiedade em entrega consciente. A ansiedade se intensifica quando o coração sente que precisa carregar sozinho aquilo que é pesado demais. A oração, na perspectiva bíblica, não é um recurso de desespero, mas um ato de transferência. Quando a pessoa ora, ela não está apenas falando com Deus, está reposicionando o peso que carrega. A ansiedade perde força quando o fardo muda de mãos. Em 1 Pedro 5:7, a instrução é direta e pastoral, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe que o texto não diz para ignorar a ansiedade, mas para lançá-la. Isso implica reconhecer sua existência e, ao mesmo tempo, recusar-se a mantê-la como posse. A oração verdadeira não nega o que dói. Ela decide quem vai sustentar o peso. Muitos oram, mas continuam ansiosos porque transformam a oração em repetição mental do problema.
A oração bíblica, porém, é entrega consciente. Ela começa quando o coração admite limites. A ansiedade nasce da tentativa de controle contínuo. A oração eficaz nasce da confiança deliberada. Quando alguém ora de verdade, algo interno muda. O problema continua existindo, mas já não ocupa o centro do interior. Jesus demonstrou isso de forma clara no Getsêmani. Ele não ignorou a angústia, não fingiu força emocional. Ele levou o peso ao Pai. Isso nos ensina que orar não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. A ansiedade perde autoridade quando o coração entende que não foi criado para sustentar tudo sozinho. A oração também organiza o tempo interior. A mente ansiosa vive no "e se". A oração traz o coração de volta ao aqui. Quando alguém ora, desacelera. Quando desacelera, escuta. E quando escuta, percebe que Deus não está ausente do processo. Essa percepção muda tudo. A ansiedade se alimenta do silêncio de Deus mal interpretado. A oração revela que o silêncio, muitas vezes, é trabalho invisível. Há uma paz específica que surge após a oração verdadeira. Não é euforia, nem empolgação emocional. É estabilidade. É a sensação de que, mesmo sem respostas imediatas, o coração não está mais sozinho. Essa paz não vem da solução, mas da companhia. Deus não promete explicar tudo, mas promete sustentar quem confia. A ansiedade quer respostas rápidas. A oração constrói confiança contínua. Por isso, orar não é um evento isolado, mas uma prática diária. Cada entrega enfraquece um pouco mais o domínio da ansiedade. Cada oração sincera reforça a consciência de que o controle não precisa estar em nossas mãos para que a vida continue segura. Quando a oração deixa de ser apenas pedido e se torna entrega, a ansiedade começa a perder espaço. O coração aprende a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas mãos certas. E essa é uma das formas mais profundas de experimentar a verdadeira paz interior. O descanso espiritual nasce da confiança diária, não da ausência de lutas. A ansiedade insiste em convencer o coração de que só haverá descanso quando tudo estiver resolvido. A palavra de Deus ensina o oposto. O descanso verdadeiro nasce da confiança diária, mesmo quando as lutas ainda estão em andamento. Não se trata de esperar o fim do processo para ter paz, mas de aprender a caminhar com Deus enquanto o processo acontece. Em Salmos 127:2, há uma advertência clara. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse texto não condena o esforço, mas expõe a ilusão de que a vigilância constante garante segurança. A ansiedade vive em estado de alerta permanente. O descanso espiritual reconhece que Deus continua agindo mesmo quando o corpo e a mente cessam. Confiar diariamente não significa ignorar responsabilidades, significa parar de transformar responsabilidade em fardo emocional. A ansiedade mistura dever com medo, ação com preocupação e cria um cansaço que não vem do trabalho, mas da tensão contínua. O descanso espiritual separa essas coisas. Ele permite agir com diligência sem carregar o peso do resultado. Jesus convidou os cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele, não prometendo a retirada imediata das cargas externas, mas oferecendo um jugo diferente, um modo distinto de carregar a vida. Esse jugo é leve porque é compartilhado. A ansiedade pesa porque é solitária. O descanso espiritual alivia porque é relacional. Há um treino espiritual envolvido nesse descanso. Confiar uma vez não resolve tudo. Confiar diariamente reeduca o coração. Cada dia em que você escolhe entregar o controle novamente, algo se ajusta por dentro. A ansiedade perde espaço porque já não encontra uma mente desesperada por garantias.
mas um coração ancorado em fidelidade. O descanso espiritual também redefine o ritmo. A ansiedade acelera o tempo interior, faz tudo parecer urgente, definitivo, inadiável. Deus trabalha em ritmos mais profundos. Ele ensina o coração a discernir o que realmente exige atenção imediata e o que pode esperar. Quando esse discernimento cresce, a alma respira. Muitos confundem descanso com passividade. A Bíblia apresenta descanso como confiança ativa. Você continua caminhando, decidindo, trabalhando, mas sem o aperto no peito de quem acredita que tudo depende exclusivamente de si. Essa mudança interior é sutil, mas transformadora. Ela devolve leveza à vida cotidiana. Quando a ansiedade chega, ela tenta roubar o descanso antes mesmo da noite chegar. A palavra ensina a preservar o descanso como ato de fé. Dormir, pausar, respirar e silenciar a mente diante de Deus são formas práticas de declarar: eu confio. E essa declaração, mesmo silenciosa, enfraquece o domínio da ansiedade. O descanso espiritual não é prêmio para quem venceu todas as batalhas. É sustento para quem ainda está nelas. E quando o coração aprende isso, a paz deixa de ser um evento raro e passa a ser uma presença constante, acompanhando cada passo do caminho. A paz interior se fortalece quando a identidade está enraizada em Deus. A ansiedade encontra terreno fértil quando a identidade fica instável. Quando a pessoa começa a se definir pelo desempenho, pela aprovação alheia ou pelos resultados que ainda não vieram, o interior se torna vulnerável. A paz verdadeira não nasce de circunstâncias favoráveis, mas de uma identidade bem estabelecida. Quando o coração sabe quem é diante de Deus, a ansiedade perde a capacidade de definir o valor da vida. A Escritura revela que a identidade precede a missão. Em Efésios 1:4-5, somos lembrados de que fomos escolhidos antes de qualquer conquista, adotados antes de qualquer prova. Isso muda completamente a lógica interna. A ansiedade vive perguntando: e se eu falhar? A identidade em Deus responde: você continua pertencendo. Essa resposta não elimina desafios, mas remove o medo de ser descartado por eles. Jesus viveu com plena consciência de identidade. Antes de iniciar seu ministério público, ele ouviu a afirmação do Pai: este é o meu filho amado. Não foi uma recompensa por feitos, mas uma declaração de quem ele era. Essa segurança interior permitiu que enfrentasse rejeição, oposição e sofrimento sem perder o centro. A ansiedade perde força quando a identidade não está em disputa. Quando a identidade é frágil, qualquer ameaça externa vira crise interna. Um erro se transforma em rótulo. Uma espera se transforma em fracasso pessoal. A palavra de Deus corrige esse processo ao afirmar que o valor do ser humano não está no que ele produz, mas no relacionamento que sustenta com o Criador. Essa verdade reorganiza a forma como o coração interpreta perdas e atrasos. A ansiedade também se manifesta quando a pessoa tenta provar algo o tempo todo. Provar força, competência, espiritualidade, merecimento. Deus não chama para provar, chama para permanecer. Permanecer em quem Ele diz que você é. Quando o coração descansa nessa identidade, a necessidade de controle diminui, porque a aceitação já não depende do resultado final. Há uma liberdade profunda quando a identidade está ancorada em Deus. A pessoa continua se esforçando, crescendo e amadurecendo, mas sem o peso de precisar se validar a cada passo. Essa liberdade gera paz. Não uma paz superficial, mas uma estabilidade que atravessa críticas, atrasos e incertezas sem colapsar. A ansiedade tenta redefinir a identidade com base no medo. A palavra reafirma a identidade com base no amor. Onde o amor governa, o medo perde autoridade.
Isso não acontece por repetição automática de frases, mas por convicção construída ao longo do tempo, através da palavra, da oração e da experiência com Deus. Quando você sabe quem é, o futuro deixa de ser uma ameaça pessoal. Ele passa a ser apenas um caminho ainda não revelado. E caminhos desconhecidos não geram pânico quando se sabe quem está guiando e quem está caminhando. A paz interior se fortalece quando a identidade está segura. Não porque tudo está claro, mas porque o coração está firmado. E um coração firmado não se move ao ritmo da ansiedade, mas ao ritmo da confiança. A esperança bíblica silencia o medo do amanhã. A ansiedade vive projetada no futuro. Ela se alimenta do desconhecido, constrói cenários sem base real e transforma possibilidades em ameaças constantes. A esperança bíblica atua exatamente nesse ponto. Ela não nega o amanhã, mas redefine como ele é percebido. Onde a esperança governa, o medo perde espaço porque o futuro deixa de ser um território hostil. Em Jeremias 29:11, Deus declara conhecer os planos que tem, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Esse texto não foi dado em um contexto de conforto imediato, mas em meio ao exílio. Isso revela algo essencial. A esperança bíblica não depende de cenário favorável, mas da fidelidade de quem governa o tempo. A ansiedade imagina um futuro sem Deus. A esperança bíblica reconhece que Deus já está lá. Essa diferença muda completamente a forma como o coração reage ao desconhecido. O amanhã deixa de ser uma ameaça invisível e passa a ser um espaço onde Deus continua agindo, mesmo que ainda em silêncio. A esperança não é otimismo ingênuo. Ela não afirma que tudo será fácil, mas declara que nada será inútil. Cada processo tem propósito, cada espera tem função, cada atraso pode carregar preparo. A ansiedade ignora esse princípio e transforma a espera em sofrimento. A esperança transforma a espera em construção interior. Jesus constantemente apontava seus discípulos para além do medo imediato. Ele falava de sementes, colheitas, processos e tempos. Ensinava que o crescimento acontece muitas vezes de forma invisível. A ansiedade sofre porque quer resultados visíveis agora. A esperança descansa porque confia no trabalho invisível de Deus. Quando a esperança é fortalecida pela palavra, o coração aprende a esperar sem desespero. Esperar deixa de ser sinônimo de perda de controle e passa a ser expressão de confiança. A ansiedade perde força quando o futuro não é mais interpretado como ameaça, mas como continuação da jornada com Deus. Há uma paz específica que nasce da esperança. Ela não acelera, não pressiona, não exige. Ela sustenta. Sustenta o coração nos dias incertos, nos períodos de silêncio e nos momentos em que nada parece estar se movendo. Essa paz é silenciosa, profunda e estável. A ansiedade tenta antecipar dores que talvez nunca cheguem. A esperança bíblica ensina a viver o hoje com fidelidade e o amanhã com confiança. Essa mudança de foco reduz drasticamente o peso emocional que a mente carrega. O coração deixa de viver em constante alerta e passa a viver em expectativa saudável. Quando a esperança ocupa o interior, o medo do amanhã perde autoridade. Não porque o futuro está totalmente claro, mas porque Deus está presente em cada etapa dele. E essa certeza, quando bem enraizada, se transforma em uma das fontes mais sólidas de verdadeira paz interior. A verdadeira paz interior é cultivada, não improvisada. Muitos acreditam que a paz interior é algo que surge apenas em momentos específicos, como um alívio temporário após uma resposta ou vitória. A palavra de Deus revela uma verdade mais profunda. A paz não é um improviso emocional, mas um cultivo espiritual.
Ela é construída diariamente por escolhas conscientes, alinhamentos constantes e práticas que fortalecem o interior ao longo do tempo. Em Provérbios 4:23, somos orientados a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar implica vigilância amorosa, não paranoia. A ansiedade surge quando o coração fica exposto a excessos de informações, comparações, cobranças e expectativas irreais. A paz cresce quando o coração é cuidado com intencionalidade. A verdadeira paz não depende de silêncio externo, mas de ordem interna. É possível estar em um ambiente calmo e ainda assim viver em guerra interior. Da mesma forma, é possível enfrentar dias intensos com um coração estável. Essa estabilidade nasce do cultivo diário da presença de Deus. Não como ritual mecânico, mas como relacionamento vivo. Jesus retirava-se frequentemente para orar. Não porque estivesse em colapso, mas porque sabia que o interior precisa ser nutrido antes de ser exigido. A ansiedade se instala quando o coração só recebe demandas e não recebe alimento espiritual. A paz se fortalece quando há equilíbrio entre entrega e abastecimento. Cultivar a paz envolve escolhas práticas, o que você permite ocupar sua mente, a quem você escuta, como reage ao silêncio, onde deposita suas expectativas. A palavra de Deus atua como semente, mas sementes precisam de tempo, cuidado e constância. Quem espera a paz sem cultivo acaba frustrado. Quem cultiva, mesmo em meio às lutas, experimenta estabilidade crescente. A ansiedade gosta de urgência, ela pressiona, acelera, exige decisões imediatas baseadas no medo. A paz ensina a pausar, discernir e responder com sabedoria. Esse discernimento não nasce de um dia para o outro. Ele é fruto de um coração treinado na verdade. Quando a paz interior é cultivada, ela não desaparece facilmente diante de contratempos. Ela pode ser abalada, mas não destruída. Pode ser testada, mas não removida. Porque sua base não está em circunstâncias, mas em convicções profundas. A palavra de Deus não promete uma vida sem ansiedade momentânea, mas oferece ferramentas para que ela não se torne estado permanente. A paz não é ausência de sentimentos difíceis, mas presença constante de Deus no centro da vida interior. Ao longo do tempo, quem cultiva essa paz percebe algo transformador. Os mesmos cenários que antes geravam pânico, agora geram oração. O que antes causava desespero, agora convida à entrega. Isso não é endurecimento emocional, é maturidade espiritual. A verdadeira paz interior não acontece por acaso. Ela é construída, protegida e aprofundada dia após dia. E quando ela se torna parte da vida, a ansiedade já não governa. Apenas sinaliza que é hora de retornar ao lugar de descanso em Deus. Se a ansiedade tem visitado seu coração com frequência, saiba que isso não define quem você é. Apenas revela que existe um convite de Deus para um nível mais profundo de descanso. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus no centro da vida interior. Permita que essa palavra continue trabalhando em você ao longo do dia. Volte a ela sempre que os pensamentos acelerarem. Faça dela um lugar de repouso para a mente e de fortalecimento para a alma. Quando a ansiedade chegar, lembre-se, a palavra de Deus não apenas consola, ela governa. E onde Deus governa, a paz permanece.